Bom dia a todas, bom dia a todos. Satisfação estar aqui com vocês. Então, hoje estamos aqui discutindo no G20 4 eixos principais, né? E dentre eles o eixo de conectividade universal e significativa. Falar rapidamente, né, dos outros eixos também aqui. Nós temos aqui falando um eixo também de governo digital, um eixo de integridade da informação que está relacionado com a confiança que as pessoas têm no ambiente digital para poderem usar o ambiente digital, e o último eixo da inteligência artificial, tá? Dentro da conectividade universal e significativa, o que é discutido é como levar a conectividade para todas as pessoas, mesmo aquelas pessoas em locais mais distantes e que tenham mais dificuldades, né, de pagar pelo serviço. E também a conectividade significativa é relacionada com não só você dar a conexão à internet para a pessoa, mas que essa conexão seja de qualidade, que ela tenha segurança, que as pessoas possam pagar por ela e que também que as pessoas saibam como usar bem essa conectividade, que isso é muito importante hoje, que a gente vê que no nosso país esse está acabando sendo o maior problema de conexão à internet das pessoas, é a falta que a gente chama de habilidade digital, tá? Mesmo a pessoa tendo a internet disponível, né, na sua casa, que possa pagar por ela, mas a gente ainda tem muitas pessoas que ou não conseguem usar, ou que usam de maneira sem conseguir explorar todo o potencial e podendo estar sujeito também a algumas armadilhas que a gente tem dessa conexão. Então, a gente, nesse eixo, foca nesses 5 pontos principais que eu falei aqui, né, de qualidade, segurança e habilidades digitais, tá? E a ideia que a gente tem aqui no G20 é a gente construir, primeiro, um consenso, de um compromisso, né, dos países em torno desses temas, que os países possam ter esse compromisso de desenvolver esse tema de economia digital e também fazer isso de uma forma, da maneira mais ampla possível, da maneira mais inclusiva possível, que a gente quer aqui que seja para todos, né? E também a gente conseguir sair daqui com produtos que são, em geral, relatórios importantes e completos, que tragam informações que ajudem o governo brasileiro a fazer políticas públicas melhores, mais acertadas, políticas públicas que desenvolvam mais o ambiente digital e tragam, assim, mais qualidade de vida, né, para todas as pessoas, todos os cidadãos desses 20 países que compõem esse grupo do G20 e mais os países convidados. Acho que... Bom, de minha parte também, muito bom dia a todos. Complementando as palavras do secretário, apenas para dizer que uma coisa realmente fundamental, à medida que se expande a disponibilidade do acesso à internet, acho que todos nós sentimos que no dia a dia a internet está chegando a cada vez mais localidades. Antes estava só nas grandes cidades, depois das pequenas cidades, devagarinho está se expandindo, né? E isso é em grande parte por esforço das políticas públicas. Mas aí o que se percebeu? Com a pandemia, ficou muito evidente cada vez mais a nossa dependência do acesso à internet por uma série de funções na vida, para estudar, para trabalhar, até para conseguir comida, né? As pessoas não podiam sair de casa, mas a comida podia chegar até as pessoas. Então, essa essencialidade da internet foi se tornando cada vez mais relevante. Mas também se percebeu que nem tudo estava ali. Especificamente para os estudantes, né? O próprio dispositivo que estava sendo usado para acesso à internet permitia alguma conectividade, mas talvez não era um adequado para o ambiente de estudo, né? Então, por exemplo, um dos parâmetros que nós estamos discutindo aqui no âmbito do G20 é que um indicador importante dessa chamada conectividade significativa é que dispositivo a pessoa está usando para acesso à internet, né? Uma coisa é se você está querendo apenas conversar com as pessoas, aí quem sabe um dispositivo móvel é suficiente, mas para você estudar, para fazer um dever de casa, talvez um outro dispositivo seja realmente importante para ter o que se chama, e é esse conceito novo chamado conectividade significativa. Então, por que isso é importante? O que os países estão discutindo aqui no G20? De que maneira nós podemos incorporar aos indicadores dessa conectividade os elementos que permitam avaliar se nós estamos levando conectividade significativa a todos. Como dizia o secretário,
não só que tenha velocidade, que tenha um preço acessível às pessoas, né? E esses aspectos, que tenha um dispositivo adequado para acessar e mais, que a pessoa tenha habilidades digitais para explorar todo o potencial dessa ferramenta que é o acesso à internet. Então, de bem positivo, o que a gente tem é o seguinte: esses países do G20 representam a maior parte da população mundial. Você tem 2/3 da população mundial representada aqui, você tem 85% do PIB mundial. Então, à medida que a gente estabeleça acordos aqui, isso tem um efeito multiplicador globalmente, né? O Brasil, felizmente, hoje está numa posição muito favorável, né? 90% dos domicílios brasileiros têm algum acesso à internet, mas quando nós pensamos no resto do mundo, a África, ainda 35% dos domicílios têm acesso à internet, né? Então, nós temos um compromisso global, e esses países do G20, que são os países maiores e mais poderosos do mundo, de levar uma mensagem daquilo que se tenta atingir para benefício de todos. Vocês já devem ter ouvido falar no objetivo das Nações Unidas, que são chamados Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Nós temos o compromisso de até 2030 trazer todos a bordo. Tem uma expressão que se usa muito nos nossos fóruns aqui, que eu acho muito útil, que é assim: sem deixar ninguém para trás. Esse é o que é o nosso objetivo, sem deixar ninguém para trás. Uma coisa que é interessante, eu gostaria de saber, se está sendo discutido um tipo específico de conectividade, que é aquela onde o acesso é restrito. Por exemplo, no Brasil, quando a pessoa mais pobre, que tem acesso à internet pré-paga no celular, ela consegue manter-se usando o WhatsApp, mas ela não consegue abrir a reportagem que é enviada por lá. E isso causa distorções entre a percepção de uma pessoa com acesso pleno à internet e de pessoa com acesso restrito. Isso tem sido discutido? Qual a posição do governo brasileiro? Bem, obrigado pela pergunta. Essa é uma questão realmente que tem nos preocupado, né? Está dentro da conectividade significativa, como tem falado, essa capacidade de o preço ser acessível, né? Capacidade das pessoas poderem pagar pelo serviço. Então, hoje, falando de inclusão digital, nesse conceito de conectividade significativa, que é mais amplo de inclusão digital, nós temos no Brasil quais são os gaps que a gente chama, né? Aquilo que a gente precisa desenvolver no Brasil. Tem a parte de você levar conectividade, que, como o Daniel falou aqui, mais de 90%, cerca de 91%, 92% dos domicílios brasileiros já tem internet passando na porta, mas a gente tem a questão de poder pagar por isso, né? Então, hoje a gente, por exemplo, mais ou menos só 5% dos brasileiros dizem que não usam internet porque não conseguem pagar por ela. Mas o que você está falando é o que a gente chama de acesso precário. Tem muita gente que consegue pagar um acesso à internet, mas esse acesso não é amplo, ou seja, ou não dura um mês inteiro, né? As pessoas, em média, esses telefones pré-pagos, têm um plano que dura, em média, 20, 21 dias. Então, assim, as pessoas já ficam 9 dias no mês sem um acesso, e também com algumas limitações de conteúdo, né? Então, às vezes, a pessoa não acessa tudo o que ela gostaria para economizar também. Então, a gente tem aí um levantamento de, pelo menos, em vez de 5%, de entre 25% a 50% dos brasileiros tem alguma restrição de acesso à internet, né? Ou acaba antes do fim do mês, ou deixa de acessar algum conteúdo para não acabar antes do fim do mês. Então, isso realmente é algo que está no nosso radar. A gente tem tentado desenvolver políticas públicas que melhorem isso. O que você citou aí do fato de conseguir acessar alguns aplicativos, né, que chama Zero Rating, que as empresas liberam alguns aplicativos de graça. Existe uma discussão grande sobre isso, porque, no fundo, esse Zero Rating, se a gente simplesmente cancela ele, as pessoas que não têm acesso a outros conteúdos, só tinham a ele, vão perder tudo. Vão ficar, de fato, totalmente inacessíveis. Então, não pode simplesmente cancelar o Zero Rating, porque senão vai ser pior para quem mais precisa. A discussão que existe é tentar pegar esse valor aí de tráfego que é usado, que é de graça para o Zero Rating das pessoas, e liberar um pouco mais de franquia para tudo, né? Então, em vez de você ter o mês todo liberado esses aplicativos que ele citou, WhatsApp, alguns outros aplicativos aqui envolvidos, né, em tráfego zero, como o Facebook, às vezes, né?
E me lembro mais alguns aí, Daniel, que estão incluindo, acho que o Instagram não está, né, no Zero Rating, mas alguns, em vez de você ter isso pelo mês todo, é pegar esse tráfego, calcular que as prestadoras dão e aumentar na franquia de cada pessoa pelo mesmo preço, aquilo ali durante o mês. O que pode acontecer? Acabar antes do fim do mês, continuar acabando, mas as pessoas poderiam usar para outras coisas. Uma outra solução é a gente conseguir fazer políticas públicas que consigam, de alguma maneira, subsidiar o acesso para quem não consegue pagar, né? Pessoas, por exemplo, que estão no programa Bolsa Família do governo, né, no cadastro único, a gente conseguir ajudar alguma parte dessas pessoas com isso. A gente sabe que isso é complicado, envolve um recurso muito alto. Quando a gente pega qualquer recorte que a gente faça aí do Bolsa Família, você sabe que são mais de 40 milhões, né, de pessoas que estão cadastradas no Bolsa Família, então é muita gente, mas o que a gente tem tentado é evoluir com a forma de fazer com que as Big Techs, essas grandes empresas, contribuam para o ambiente digital, né, para a inclusão social dos brasileiros, que hoje elas não pagam. Então as empresas de telecomunicações pagam, mas empresas grandes como o Google, né, a Meta, elas hoje acabam não contribuindo para essa inclusão digital dos brasileiros. A gente quer trazer isso e fazer com que contribuam e que elas mesmas também ganhem com mais brasileiros acessando a internet, que possam também trazer mais tráfego para suas redes, né, para seus negócios, e fazer com que os brasileiros sejam mais incluídos. Não sei se consegui explicar bem, mas assim, a ideia geral do governo é essa, e a gente precisa de recursos para fazer isso, e estamos tentando obter dessa maneira. Trazendo a sua pergunta para o âmbito do G20, ela está na essência do que nós estamos tentando conseguir criar de consenso no G20, e obrigado pela pergunta. Então, para além do que o secretário falava com relação ao Brasil, a ideia é que, globalmente, esteja incorporada a esse conceito da conectividade significativa um conjunto de indicadores. E um desses indicadores é se o preço é acessível para todos. E esse indicador do preço acessível seria estabelecido na forma de um percentual do orçamento familiar médio nos diferentes países. Então, sim, um dos trabalhos é a criação de um indicador objetivo de acessibilidade. Então, não é só assim, é ou não é acessível, pode ser um conceito subjetivo, mas se você diz é X% do orçamento familiar mensal, aí você tem uma meta concreta a ser atingida. E não é uma coisa tipo, amanhã vai acontecer, mas você passa a ter um objetivo bem definido de onde você quer chegar, e isso se traduz aí sim acessibilidade de custo para o usuário do serviço. Quando nós observamos o G20 e nós percebemos assim países muito fortes, fica difícil não observar a posição da América Latina, dos países da América Latina nesse contexto, com todas as dificuldades históricas que a América Latina carrega, e dentro dessa perspectiva colocar o Brasil hoje como um país que traz pouca esperança de mobilidade social, traz pouca esperança de perspectiva de crescimento econômico. E quando falo isso não é de uma perspectiva pessimista, mas analítica. E o povo brasileiro, quando olha para a questão digital, percebe mais um risco de isolamento, mais um risco de uma vala social que se cria, porque nós já temos educação como um fator de distinção, os que têm, os que não têm, os que podem, os que não podem. Nós temos isso com relação à língua, por exemplo, e agora vem o elemento digital. Isso traz mais um indicador de separatismo, um indicador de exclusão ou uma perspectiva de evolução? É verdade o que você falou. O nosso ministro, Juscelino Filho, ministro das Comunicações, quem a gente aqui, né, representa, ele sempre tem falado muito que não, hoje, com o advento, né, do mundo digital, realmente, como você falou, é um elemento essencial e não tem mais como se falar em inclusão social dos brasileiros, cidadãos do mundo, sem falar em inclusão digital, né? Então, aqueles cidadãos que estão excluídos digitalmente, né, eles também estão excluídos socialmente, né? Então, realmente é um elemento muito importante. A ideia do governo agora é que seja
o mundo digital seja um elemento que possa integrar, respondendo de forma mais direta a sua pergunta, né? Você perguntou, é mais um ponto de abismo ou um ponto para ajudar a diminuir esse abismo? Na verdade é isso, tá? O ministro Juscelino também sempre fala que quando ele assumiu o governo, uma das coisas que o presidente Lula pediu para ele foi que o estudante da escola pública pudesse ter, digitalmente falando, a mesma oportunidade do estudante da escola particular, né, do filho do rico e o filho do pobre, né, tentar diminuir cada vez mais essa diferença. E para isso, o que é que está sendo feito de prático hoje, né, no governo? Foi criado no final do ano passado o que chama Estratégia Nacional das Escolas Conectadas, cujo objetivo é levar internet de qualidade para todas as 138 mil escolas públicas brasileiras. Então, a gente tem, a maioria das escolas tem alguma conectividade, ainda temos dessas 138 mil, 8 mil que não tem conexão nenhuma, mas também cerca de 100 mil escolas têm conexão, mas que não é adequada. Não está no parâmetro que a gente está discutindo aqui no G20 de conectividade universal e significativa, né? Principalmente significativa, que é você ter o quê? Uma qualidade mínima definida para que os alunos possam acessar. Então, hoje a gente tem muita escola no Brasil que tem internet, mas é só para diretor, professor usar no ambiente administrativo. E a ideia é que ela possa estar disponível em todas as salas de aula e ser utilizado para fins pedagógicos, tá? E não apenas para fins administrativos, justamente nessa linha de tentar diminuir o que a gente chama de gap, né? Que é esse fosso digital ali das camadas, né, menos favorecidas com a outra, tá? Então, nossa meta é, até o final de 2026, conectar essas 138 mil escolas. É uma meta dificílima, porque não é só levar conexão, como eu falei, é conexão com a velocidade adequada para o número de alunos, com a qualidade, né, adequada, e além disso, criar uma rede interna, Wi-Fi, em todas as salas de aula. Então, a cada 2 salas de aulas, a gente vai ter que ter um roteador sem fio Wi-Fi para poder trazer a cobertura para aquela sala de aula da escola inteira. E aí, com isso, você vê, o final de 2026, mais 100 mil escolas, a gente dá, por dia, mais de 100 escolas a serem conectadas. É uma meta altíssima, isso considerando todos os dias úteis daqui até o final de 2026. Então, a cada hora que a gente está aqui, eu costumo usar isso como um padrão, em meia hora que a gente está conversando, precisa conectar, às vezes, 10 escolas, né? A gente tem que conectar no Brasil em uma conversazinha dessa, num tempo pequeno desse que a gente está tendo, por exemplo, aqui. Então, é uma meta muito, vamos dizer assim, grande, né? É uma meta bem ambiciosa, acho que a melhor palavra é essa, mas assim, o presidente Lula nos cobra muito disso e isso a gente trabalha todos os dias para que isso aconteça. Então, acho que a gente conseguindo conectar as escolas, a gente vai dar um passo enorme para diminuir esse fosso digital da população brasileira. O que nós estamos discutindo aqui é chamado um dos grupos de trabalho no G20, né? O presidente Lula escolheu 3 temas prioritários para a presidência brasileira do G20 nesse ano de 2024. Um deles é justamente inclusão social e redução da pobreza. Como dizia o secretário, nós encaramos a inclusão digital como uma das faces da inclusão social, com enormes perspectivas. Todos nós constatamos no nosso dia a dia que, por mais simples que seja, essa inclusão digital oferece novas oportunidades. A economia digital é uma realidade. E não é só para as grandes empresas, não. Pense no pequeno prestador de serviço em qualquer município que usa agora o WhatsApp como seu canal de contratação de serviços, de estar disponível. Ele antes tinha que botar uma placa na rua, numa esquina, para dizer que o seu serviço estava disponível. Hoje está todo mundo se comunicando de uma forma ou de outra. Esse é um exemplo muito trivial, mas só para dizer do potencial transformador da inclusão digital como uma dimensão da inclusão social a que se refere essa prioridade da presidência brasileira. Um outro aspecto muito importante é o seguinte: o G20 é uma organização que reúne países ricos, desenvolvidos, e outros nem tanto. Nós estamos numa sequência muito interessante já há 4 anos, que são todos países em desenvolvimento com realidades sociais e econômicas parecidas com a do Brasil. Então, em 2022 foi a Indonésia que presidiu o G20, o ano passado, em 2023, foi a Índia, esse ano é o Brasil e no ano que vem é a África do Sul. Nós estamos
aproveitando essa janela de 4 países em desenvolvimento para levar uma agenda de desenvolvimento ao grupo do G20 e botar os nossos temas prioritários, aquilo que para nós é essencial para um crescimento e não só uma agenda que atenda aos interesses daqueles mais ricos, mais desenvolvidos. Você fez uma referência específica à América Latina, só para dizer que nós temos 3 países latino-americanos representados no G20, além do Brasil, a Argentina e o México também são membros do G20. Então, nós estamos muito confiantes de que essa nossa agenda de desenvolvimento, de inclusão digital, como uma vertente da inclusão social, como uma perspectiva de inserção desses países na economia digital global. O comércio eletrônico, por exemplo, é uma área de grande potencial para a inclusão digital global, né? O Brasil hoje tem duas dimensões da nossa atuação digital que realmente mostram o potencial transformador da economia digital. Todo mundo conhece, é o Pix, né? A criação do Pix teve um efeito de dinamização da economia que todo mundo sente no dia a dia, né? Enquanto o pequeno comerciante ou qualquer comerciante tinha que pagar de 3% a 5% de comissão em cada transação de cartão de crédito ou cartão de débito, hoje com o Pix não tem custo de intermediação. Então, isso significa que consumidor e produtor estão se apropriando de uma parcela daquela transação econômica. Isso significa injeção direta na economia à medida que você tira essa intermediação. Então, tem pequenas coisas que nem sempre são perceptíveis, mas que mostram o aspecto dinamizador e de mais justiça que é trazido pela economia digital. Outros aspectos, poderia aqui me estender muito, mas, digamos, nós acreditamos muito no comércio eletrônico, né? Pense no pequeno produtor de mel ou de artesanato numa pequena cidade. À medida que ele consiga, com o apoio de instituições como o Sebrae, como outros, entrar numa página online e passar a vender os seus produtos, aquilo que ele vendia só no âmbito local, ele passa a ter um mercado nacional aberto para aquilo ali. Então, tem muitos aspectos da economia digital que nem sempre são perceptíveis para nós no dia a dia, mas que mostram um potencial transformador e de crescimento. A economia digital cresce a um ritmo maior, mais acelerado do que a economia como um todo. Então, o investimento no digital, como dizia o secretário, já é percebido pelas políticas públicas como um aspecto dinamizador da nossa economia, e para isso nós precisamos de mais gente com boa conectividade, mais gente com habilidades digitais. Isso é um caminho para o crescimento do Brasil. Juliana Leandro, da Rede Antena 7, eu queria puxar, inclusive, o gancho da Ana Cláudia sobre a educação, para saber em relação às comunidades quilombolas e indígenas, como esse acesso chegaria a eles que já têm, em relação à educação, um acesso precário, e se teria alguma capacitação para instruir essas pessoas a usarem a internet de forma correta, para se informar, sem cair em golpes, e, enfim, essas coisas que acabam que a sociedade fica muito vulnerável a esse tipo de situação. Tem um programa do Ministério que a gente chama Computadores para a Inclusão. Esse programa, ele basicamente faz o quê? Ele recebe computadores de instituições públicas e privadas, computadores que por algum motivo não estejam mais em uso, ou porque estão quebrados ou não, e a gente recondiciona, junta 3, faz um novo, compra peças e faz um totalmente novo, e aí faz doação para algumas instituições. Então, grande parte delas é quilombola indígena, tem escolas também, né, escolas e também comunidades, associações quilombolas indígenas. O que a gente precisa fazer é ampliar, né, esses programas, porque tem um programa que é bom para onde ele alcança, mas de fato, às vezes ele precisa alcançar mais, né? Então, esse Computadores para a Inclusão, para você ter uma ideia, ele é um programa que vem aí 14 anos. Ele doava, em média, por ano, 2.600 computadores por ano. E a gente viu que era um programa muito legal, que eu falei que ele ia em comunidades realmente com necessidades grandes, né, com algum tipo de fragilidade, inclusive grupos de mulheres, né, também que sofreram algum tipo de problema também, vários grupos que a gente chama de grupos vulneráveis, na verdade, né? E aí você vê, de 2.600 por ano que a gente tinha, e a gente viu que era bom o programa, né, em vez de, sei lá, por algum motivo querer criar um outro programa para poder ficar com o nome, a gente disse, não, vamos reforçar.
Conseguimos, ano passado, já doar 5.700, que foi o recorde dos 14 anos, e esse ano a gente está fechando com mais de 14 mil computadores doados. Então, de 2.800, a gente está indo para 14, e estamos perseguindo aí, tentando, né, ampliar ainda mais para os anos seguintes, para ver se a gente consegue chegar em 20 mil. Então, aquilo que, né, faz todo sentido que você falou, o programa existe, agora a gente precisa ampliá-lo para que ele chegue, né, a mais comunidades e consiga, de fato, né, alterar assim, e melhorar a vida de uma quantidade maior de brasileiros e brasileiras. Então, trazendo esse contexto das políticas públicas brasileiras para o G20, essa reunião do Grupo de Trabalho de Economia Digital é também uma oportunidade para os países, para que os países mostrem o que eles estão fazendo de relevante e que, de repente, sirva de exemplo para que outros também façam. Então, o Brasil está trazendo esse ano 2 exemplos muito interessantes de políticas públicas. Um é o chamado Programa Norte Conectado. A Amazônia é uma das áreas que tem mais deficiência de conectividade. E nós estamos com um projeto chamado Programa Norte Conectado, que está lançando no leito dos rios da Amazônia cabos subfluviais, assim como existem cabos submarinos da internet, existe a possibilidade de você colocar nos leitos do rio. Então, não só do rio Amazonas, mas dos principais tributários, cabos de fibra ótica que estão levando aos menores municípios ao longo dos rios da Amazônia o acesso à internet, muitos deles associados a comunidades indígenas e trazendo essa realidade. Um outro, como já amplamente mencionado aqui pelo secretário, é o programa Escolas Conectadas. Você imagina o desafio de levar 138 mil escolas públicas, você tem que começar com alguns pilotos, que é para testar a modelagem e tudo mais, porque não é só para a secretaria, para a direção da escola, mas levar para dentro da sala de aula efetivamente. Coincidentemente, um dos pilotos que está se fazendo é numa comunidade quilombola. Não sei se você ouviu falar, lá no estado de Goiás, existe uma comunidade chamada Calunga. E lá na comunidade Calunga está uma escola conectada, onde está sendo feito, digamos, a modelagem do que realmente é necessário para a realidade dessas pessoas, para tornar essa escola conectada. Não são só os alunos, os professores também precisam estar capacitados. Então, levar a infraestrutura é uma parte do desafio. Felizmente, nos recursos alocados para a política pública, existe a possibilidade de levar a conectividade física até essas 138 mil escolas, mas também fazer alguns pilotos para testar essa modelagem e verificar a efetividade. É um processo de aprendizagem, mas então eu fico muito feliz de dizer que a comunidade Calunga, lá de Goiás, num município muito próximo lá de Brasília, chamado Cavalcante, vocês podem até procurar na internet, comunidade Calunga com K, em Cavalcante, Goiás, tem escolas que estão sendo conectadas e estão servindo para a modelagem da chamada conectividade significativa, que é que nós estamos discutindo aqui. Peço desculpas, acho que vamos ter que retornar à reunião, mas muito obrigado, pessoal, acho que foi uma oportunidade boa. Acho que o secretário ainda tem uma palavra. Não, é só porque eu esqueci de falar, você falou do treinamento também, né? Eu esqueci de comentar que esse programa, antigamente, ele só doava computador e a gente viu justamente isso. Não adianta você chegar uma máquina, no computador, numa comunidade dessa, e as pessoas não saberem usar adequadamente. Aí incorporamos ao programa também, nos últimos anos, a parte de treinamento, mas também ele tinha números pequenos, né, de treinar, bem menor que o computador. Você vê, o computador, falei que era 2.600, treinamento era 1.800 por ano, e aí esse ano também a gente está saindo de 1.800 para treinar 15 mil pessoas nas habilidades digitais, que é você levar a máquina, e o computador ajuda muito para isso, porque antes também, para você treinar uma pessoa, você tinha que trazer o pessoal da comunidade quilombola, por exemplo, ou indígena, para a sede da cidade, para ele ser treinado lá. Agora, quando a gente bota esse computador lá, além dele poder ter o computador ali para uso, os treinamentos que eles vão receber já são feitos lá. Então, em vez de eu levar toda a comunidade para lá, eu levo um professor que vai para a comunidade e ele dá aula lá mesmo, que a gente monta um ponto de inclusão digital, que é um PID, né? Ponto de inclusão digital para incluir digitalmente aquela população, aquela comunidade. Tá bom?